Meus irmãos, boa tarde. Preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo que nós vamos realizar na tarde de hoje, 27 de julho de 2021, que faz parte do grupo Irmão de Célia Lúcius, que é realizado semanalmente na Escola Jesus Cristo. Iremos ler como leitura preparatória a 2 Timóteo 2, capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 6. Instruções acerca da adoração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos orar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, trabalhadores da nossa querida Escola Jesus Cristo, estamos neste momento agradecendo em primeiro lugar por essa dádiva que nos é possibilitada de estarmos aqui estudando o Evangelho de Jesus e contemplando, Senhor, neste dia, das dádivas que o Senhor nos oferece. Assim, rogamos que nos ampare e que os trabalhadores espirituais da escola possam nos intuir, a fim de que, Senhor, o estudo, o qual será realizado, guarde consonância com seu Evangelho de luz. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, a lição de hoje está nesse livro, no roteiro do Evangelho. É um livro que já vem sendo estudado aqui no Célia Lúcius e que nos foi designada no dia de hoje a lição número 23, intitulada Como me darei. E o espírito, Otília, que psicografou esse livro, o autor espiritual desse livro, quem psicografou foi Vera Lúcius, ele se baseou especificamente em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em seus tempos. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a lição para termos uma compreensão do que ela nos traz, dos aprendizados que ela nos traz, e depois nós vamos tecer breves considerações. Então, Otília começa a lição nos dizendo: se o Divino Mestre é o nosso modelo para todas as circunstâncias e todas as épocas, como me darei a mim mesmo? Está fazendo uma pergunta, Como me darei a mim mesmo? A fraternidade legítima e perfeita
em que cada um dará de si por todos, e todos darão um pouco de si próprio para cada espírito, é clima cuja pureza a alma encarnada não pode ainda perpetuar em seu meio ambiente. A paz laboriosa e construtiva, com bases no acrisolamento espiritual de cada ser, é com vistas ao progresso e educação comuns. É pomba que não pode ainda abrigar-se na terra, constantemente ameaçada pelo dilúvio destruidor de nossas paixões inferiorizadas. Fazer uma breve consideração aqui. Otília nos diz que a Terra está constantemente ameaçada pelo dilúvio destruidor de nossas paixões inferiorizadas e, por isso, dificulta a paz laboriosa e construtiva. Todavia, o exemplo de Jesus Cristo permanecerá iluminado em nossas vidas sucessivas pelos séculos afora. E, se ele nos legou a lição perfeita, dando tudo de si mesmo em resgate de todos, sabedoria e amor, compreensão e justiça, humildade e serviço, fortaleza e serenidade, e sacrificando sua vida física para que a compreensão de sua divindade se generalizasse. E, se com as perseguições infligidas aos apóstolos, com os sacrifícios dos catecúmenos e com os martírios do circo, já aprendemos a dar de nós mesmos aquilo que era mais acessível à compreensão de nossos espíritos infantilizados. Importa continuarmos o aprendizado, conhecendo como daremos de nós mesmos em benefício de todos, empenhando sentimentos e conhecimentos no trabalho construtivo das realizações em prol da solução dos problemas afetos ao melhoramento e elevação da vida comum. Embora guardemos a certeza de que sofremos a adversidade dos espíritos que estimam eternizar o sono da ignorância. Muito importante esse finalzinho aqui, eternizar o sono da ignorância. Dá, pois, de ti mesmo. Ela disse aqui no século XX, quando foi escrito, mas nós estamos no século XXI, com a mesma fé e a mesma coragem que ampararam os apóstolos do cristianismo há 2000 anos, a fim de que te candidates à vida em regiões sublimadas, onde o dar-se de si mesmo é lei única e bendita. Belíssima lição, né? Que nos traz assim ensinamentos profundos, e nós vamos nos esforçar para estudarmos essa lição. É uma responsabilidade e uma tarefa, porque aqui ela está nos convidando, com base nas palavras de Jesus, a dar-se de si mesmo. Como me darei? E ela nos diz que o dar-se de si mesmo é lei única e bendita. E será, meus irmãos, que nós estamos realmente preparados e de coração, principalmente, aberto para nos dar ao próximo.
Então, nós vamos fazer, a partir de agora, umas considerações, né? Toda lição, como nós vimos, é importantíssima, mas o tempo não nos permite aprofundar todos os parágrafos. E antes de nós iniciarmos a lição, nós queríamos fazer uma breve explanação acerca do seu título, né? Que é Como Me Darei. No dicionário dos homens, né, doação, nós já sabemos, né, que doação é um ato, é um processo ou efeito de doar alguma coisa. Doar-se significa entregar-se, demonstrar dedicação a uma causa ou pessoa. Quando nós decidimos nos doar a uma causa. Esse é o significado da doação no vocabulário dos homens. Mas doar-se no sentido evangélico é um ato de amor a si, ao próximo e a Deus, fechado na proposta triangular de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o significado do doar-se, o significado evangélico. É um ato de amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Nós temos ciência que na maior parte o ato de doar pressupõe o de receber. Assim, recordamos um versículo da oração de São Francisco, que nos diz: é dando que se recebe. Contudo, importa ressaltar que na conclusão filosófica do jovem de Assis, quando ele diz é dando que se recebe, não registramos nenhuma referência a qualquer coisa material. Com certeza que São Francisco, Francisco de Assis, tão totalmente despojado das coisas materiais, nessa oração é dando que se recebe, não há referências às coisas materiais, mas as doações da alma. É dando que se recebe, é dando-nos, doando-nos, que receberemos a recompensa da consciência pacificada. E essa, com certeza, é a melhor recompensa que nós temos, a nossa consciência pacífica, cumpridora de todos os deveres para com Deus, o próximo e a si mesmo, e a nós mesmos. Então, quando nós estamos com a nossa consciência tranquila de que cumprimos os deveres para com Deus, para com o próximo, e para conosco mesmo. Claro que na nossa condição de inferioridade espiritual, nós não temos ainda condições de cumprir todos esses deveres para com Deus, para com o próximo, mas nós precisamos nos esforçar. E a exemplo de São Francisco, certamente o espírito de Otília está se referindo nesta lição também, como nós vimos, às doações da alma. Ou seja, o que trago no recôndito da minha alma, que eu posso doar. O que tem lá dentro da minha alma, que eu posso doar a Deus, ao próximo. Então, nós precisamos nos perguntar, fazer essa pergunta: como me darei? Como me darei a Deus? Como eu me darei ao próximo
e a nós e a mim mesmo, né? Então, essa, né, foi a lição. E agora a gente vai tecer esses comentários, né? Nós tentaremos entender que o espírito de Otília, ao fazer essa afirmação, se o Divino Mestre é o nosso modelo para todas as circunstâncias e todas as épocas, como me darei a mim mesmo? Nós vamos pedir licença para lermos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, no item qual? No qual no item 4, aliás, no qual Allan Kardec, ao abordar os infortúnios ocultos, ele nos narra a passagem da Senhora Distinta, da Dama da Caridade. Essa passagem, além de bela, ela nos traz conhecimentos profundos. Qual o seu nome? Onde mora? Quem tiver oportunidade, depois lê a passagem com mais, né? Lê a passagem, né? Porque nós vamos tentar resumir aqui. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é o nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. Por que se veste de uma maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo, porque sua jovem filha a acompanha. É uma pergunta. Por que a sua jovem filha a acompanha? É para ensinar-lhe como se deve praticar o bem. Sua filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhes diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te dou algo para doar aos outros, que mérito terás? Quando formos visitar os doentes, tu me ajudarás, já que cuidar deles é dar alguma coisa. Aprenda a fazer coisas úteis. Dessa maneira, darás algo que vem de ti. Então, é isso que a Dama da Consolação diz para sua filhinha: darás algo que vem de ti, ou seja, da alma, né? Então, esta mãe está doando em vida a maior e melhor herança para sua filha, que é o ensinamento na prática, para que a filha aprenda a doar-se. Pois é nesse processo de sentimento, de entrega, que sentimos o significado da frase de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. E a transformação moral e ética do nosso planeta só poderá ser alterada para melhor quando todos agimos dessa forma. Então, como nós falamos, essa passagem importantíssima, essa passagem do Evangelho de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, é importantíssima. E a mãe ensina a filha a doar algo, aprender, que ela precisa aprender a doar algo que venha dela mesma. E é a melhor herança, como nós falamos aqui, né? Por vezes, os pais se preocupam tanto com a herança, com os bens materiais, quem deixar uma herança material, né, bens materiais para os seus filhos. De certa forma, é legítimo também, não vamos julgar esses pais de forma alguma, mas a melhor herança são os bens morais que nós deixamos para os nossos filhos. Então, nós vamos continuar com o texto
em que a autora afirma: a fraternidade legítima e perfeita, em que cada um dará de si por todos e todos darão um pouco de si próprio para cada espírito, é clima cuja pureza a alma encarnada não pode ainda perpetuar em seu meio ambiente. Meus irmãos, a frase em destaque, cada um dará de si por todos, nos reporta mais uma vez a concepção filosófica de Francisco de Assis. O que pertence à alma é aquilo que essa alma pode conduzir consigo, onde quer que vá, onde quer que esteja. Aquilo que pertence à nossa alma vai seguir conosco, para onde quer que nós sigamos depois da nossa passagem para a vida espiritual. Então nós temos que ter muito cuidado. O que é que nós temos na nossa alma? Quais são as virtudes que nós já conquistamos? E com certeza também fazer o inventário moral dos defeitos que possuímos para nos esforçarmos para gradativamente ir superando cada um deles. Assim, meus irmãos, busquemos nesse processo de evolução ajuntar e doar os tesouros que nem as traças e nem a ferrugem irão corroer. E quais são esses tesouros? São muitos, mas vamos citar alguns exemplos. O nosso tempo, que é um tesouro preciosíssimo e que por vezes nós utilizamos de forma indevida ou até mesmo desperdiçamos. As nossas ideias, se nossas ideias são boas, constituem-se em um tesouro a ser deixado. Os nossos abraços. Certo é que nesse período que nós estamos passando, nós não podemos doar esses abraços, né? Esse abraço físico nós não podemos doar, mas nós podemos, através do nosso pensamento, emanarmos aquele abraço afetuoso, apertado, cheio de boas vibrações para aqueles irmãos que estão passando por alguma necessidade. E como são muitos, né? Muitos irmãos que nesse momento estão passando por dores intensas. Uns que se encontram nos leitos dos hospitais. Outros que viram seus entes queridos partirem sem nem sequer ter condições de se despedirem. E nesse momento, que é um momento de fraternidade, nós não podemos estar juntos. Isso machuca um pouco. Mas nós podemos, né, emanar a nossa boa vibração, fazer aquela oração para esses irmãos. Uma palavra de consolo também, né, meus irmãos? Como que é importante uma palavra de consolo ao nosso irmão que sofre, independente do que ele está passando, do sofrimento dele. Mas essa palavra de consolo é essencial, é um bálsamo que nós podemos proporcionar ao nosso irmão. Sentimentos, preces, então todos esses são tesouros, principalmente as preces, as orações, são tesouros que nós podemos doar, que nós podemos construir, né? Doando a si próprio a oportunidade de desabrochar a semente do amor. Se nós agirmos assim,
nós estamos doando a nós mesmos a oportunidade de desabrochar a semente do amor, na sementeira de transformar vidas e construir um mundo melhor. E nós pedimos licença, já estamos caminhando para o final, para lermos alguns parágrafos, fragmentos de uma lição importantíssima que Emmanuel nos traz através da psicografia de Francisco Xavier e que está no livro Alma e Coração. A lição é intitulada Dá. E Emmanuel nos diz: as maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fazemos. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência, doação de recursos próprios. Paciência, doação de tranquilidade interior. E como nós precisamos desenvolver a virtude da paciência, principalmente nesses tempos em que nós estamos mais próximos aos nossos maiores desafios que estão no nosso convívio familiar, a convivência diária com os nossos familiares. Como é difícil nós exercitarmos a paciência, mas nós precisamos. A tolerância também, que é a doação do entendimento. E prossegue Emmanuel: toda dávida colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplantada de valores sempre maiores. Vamos nos questionar novamente quais as dádivas que nós estamos colocando em circulação, ou estamos colocando alguma dávida em circulação. E prossegue Emmanuel, dá do que possas e tenha, do que sejas e representes, da convicção de que a tua dádiva é investimento na organização creditária da vida, afiançando os saques de recursos e forças dos quais necessites para caminhar. Dá e dá-se-te-á. Ensinou-nos o Cristo de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículo 38. Vamos repetir para tentarmos fixar melhor na nossa alma. Dá e dá-se-te-á, nos disse Jesus. Este versículo, meus irmãos, em sua essência quer dizer: Deus te dá para que des. É isso que nós precisamos compreender. Deus nos dá tudo em abundância. Deus nos dá essa natureza, esse esplendor ao amanhecer. Mas para também nós darmos. E o que é que nós estamos dando em gratidão ao que Deus nos dá? Será que nós vamos esperar a nossa passagem, aquele momento que nós percebemos que talvez desperdiçamos muito tempo, um precioso tempo, em lamentações, em reclamações, e nos privamos de doar algo a Deus também. E ele finaliza, Emmanuel finaliza: unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós
se transformará numa bênção. Vamos repetir. Unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Então, meus irmãos, que nós possamos internalizar esses ensinamentos que a Otília nos trouxe, baseados no Evangelho de Jesus, e que nós possamos nos entregar a Deus, ao nosso próximo, a nós mesmos, nos doando ao serviço do bem. Para isso, nós precisamos renunciar, fazer uma renúncia enorme aos nossos defeitos, aos nossos vícios, como o egoísmo, principalmente o egoísmo, porque para nos entregarmos, para doarmos, nós não podemos ter atitudes egoístas. Pedimos assim, desculpa, porque hoje estamos mais ainda um pouco emocionados. Mas faz parte. A emoção também, quando é uma emoção assim, principalmente pela partida de alguém, né? Então, assim, próximo. Então, meus irmãos, vamos finalizar o nosso estudo com a oração. Eu peço licença para lermos a oração de São Francisco, que é a oração pela paz. Eu não sei recitar, então eu vou ler mesmo, tá? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, que Deus e que nosso Mestre Jesus nos abençoe, abençoe a todos aqueles que se encontram com os corações aflitos e oprimidos. Que assim seja, Senhor.